Atos capítulo 4, hoje a gente segue. Nós temos por costume estudar a Bíblia sistematicamente aqui na igreja, e talvez é a primeira vez que você está acompanhando hoje, ou a segunda. Esta é a quinta mensagem do livro de Atos. Nós estamos expondo o livro de Atos, dominicalmente, vamos aí ficar alguns meses, algumas semanas. Todas as primeiras mensagens estão lá no canal da igreja, no YouTube. Você pode dar uma maratonada lá, para você pegar todo o processo. Mas hoje a gente chega em Atos capítulo 4, a partir do verso 23. É a quinta mensagem desta jornada, a Igreja em Marcha. Semana passada, e esta semana, nos nossos pequenos grupos, você que está conosco em casa, os meninos que estão lá na Cristolândia, você que está sendo abençoado agora pela palavra, aonde quer que você esteja, nós somos muito gratos pela sua presença neste momento aqui conosco. E durante a semana, nos pequenos grupos, nós estudamos Atos capítulo 4, quando nós entendemos que tudo o que aconteceu no capítulo 3, na semana passada, foi fruto da vida de oração de Pedro e João. O texto que foi o texto da semana que nós estudamos, que nós mergulhamos nele, está no capítulo 4, verso 13, mas não é nele que nós vamos meditar. Ele foi o texto da semana que se passou, Dalmo. Quando nós aprendemos que Pedro e João, de maneira muito ousada, diante dos doutores da lei, eles chegaram à seguinte conclusão: nós podemos ver que estes homens, eles não têm muita letra, eles não têm muito conhecimento humano, mas nós precisamos reconhecer uma coisa: eles estiveram com Jesus. Atos 4,13 fala sobre isso. E o Sinédrio então, os doutores da lei, reconhecem que Pedro e João haviam estado com Jesus. E esta semana, Camila, a grande ênfase dos nossos encontros, do nosso roteiro, foi o seguinte: como andam os nossos encontros com Jesus? E a gente parou para refletir um pouquinho sobre isso. Como está, Sofia? Como estão os nossos momentos de encontro com Ele, as nossas experiências de devoção? E foi muito abençoador. Eu só queria fazer um retrospecto, pegando o texto anterior, para a gente chegar ao que nós vamos aprender hoje, sobre o triunfar sobre as lutas. Como nós podemos ter uma vida triunfante, Ana, diante das adversidades? Porque uma coisa é certa: é impossível existir uma vida cristã que não tenha problemas. Se alguém lhe falou isso, mentiu para você. Porque nem mesmo Jesus fez essa promessa para ninguém. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós teríamos aflições, nós passaríamos por lutas, nós passaríamos por adversidades. A grande questão não é se iremos ou não passar. Passar nós iremos, Ana. A grande questão é quem está conosco. Porque se Jesus está conosco, Suane, vai ser tudo diferente. Mesmo no vale da sombra da morte, Valdeci, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo. E se Ele está comigo, eu não preciso ter medo. Esta é a grande questão. E na semana passada nós paramos um pouco para ver aquele milagre na vida do coxo. Aquele homem que estava à beira do caminho. Então Pedro e João: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. E então o que aconteceu? O milagre acontece, o homem é curado, e aí hoje a gente segue a partir do milagre. O que veio depois do milagre? O que veio depois do milagre foi o seguinte: todo mundo ficou atônito com aquela situação, ficou impactado com o que tinha acontecido. Por quê? O homem que estava ali coxo tinha 40 anos. Ele era coxo de nascença. Rafa, tudo bem que eu estou com cara de cinquentão, mas eu tenho 40, ninguém acredita. A minha idade, eu fiquei pensando nisso essa semana. Eu fiquei imaginando isso essa semana, Suane. Ele tinha a minha idade. E eu fiquei pensando, o que já viveu uma pessoa de 40 anos?
com quilometragem baixa já viveu muita coisa, e se tiver a quilometragem alta, então aí que viveu muito mais. Tinha 40 anos que as pessoas vinham falar sobre aquela história. Nós não sabemos a quantidade de tempo, mas quantas vezes aquele homem estava à porta do templo pedindo. E de repente, Deus na sua graça chega através de Pedro e João e ele é curado. E agora ele sai dali andando. E diante daquela situação, Pedro pega a palavra e Pedro faz um discurso. Pedro prega uma mensagem, irmã Lourença. E o que consistia a mensagem de Pedro? Ele estava ali no pórtico de Salomão, as pessoas estavam ouvindo e ele começa a pregar. E a ênfase da mensagem de Pedro é o seguinte: o Jesus que vocês prenderam, o Jesus que vocês mataram, o autor da vida, ele ressuscitou e ele está vivo. A ênfase da mensagem de Pedro era a ênfase da ressurreição. A ênfase da mensagem de Pedro foi dizer: olha, tudo o que aconteceu com esse coxo aqui não é fruto de nós mesmos, nós não temos poder nenhum em nós, mas aquele que vocês prenderam e mataram, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e ele curou este coxo. Só que tinha um detalhe, e às vezes lendo as escrituras a gente não pensa sobre isso. Quando Pedro e João pregam, eles dão ênfase na ressurreição. Só que detalhe, irmão Benhu, tinha um grupo pequeno da religião judaica, que eram os saduceus. Os dois principais partidos eram os fariseus e os saduceus. Mas os saduceus não acreditavam em quê? Na ressurreição. Olha como é que as coisas vão fazer sentido agora, irmão Eduardo. Os saduceus, por não acreditarem na ressurreição, ficaram afrontados com a mensagem pregada por quem? Por Pedro e por João. Porque a ênfase da mensagem de Pedro e João foi justamente a ressurreição. Então, os saduceus, sendo afrontados, e é interessante, diz a história, que eles eram um grupo menor, só que eles eram politicamente articulados. Eles gostavam de ter uma relação com Roma. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parêntese. A pior desgraça na vida de uma igreja é quando ela gosta de política. A pior desgraça na vida de uma igreja é quando ela mistura as coisas. Ou na vida de um religioso, de um pastor, é quando a gente confunde as instâncias. Uma das coisas que eu acho mais lindo no princípio que nós aprendemos como batistas é a sua liberdade de pensar, é você ter o direito de votar em quem você quer, é você ter a sua livre consciência. É um dos nossos princípios, e a separação de igreja do Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. E nós precisamos entender qual o papel de cada um nesse processo. Mas os saduceus gostavam. E diz a história que eles gostavam até, Evert, de estar ali perto dos romanos. E levavam algumas vantagens sobre isso. Só que nos arredores do templo tinha uma companhia de guarda, que era uma guarda para manter a ordem do templo. Assim como nós temos nas regiões turísticas aqui de Brasília, um batalhão específico para tomar conta daquela região, tinha uma tropa. E por isso o capitão do templo está ali, que tomava conta. Só que, Rafa, os saduceus era colado de Roma. Sendo colado de Roma e sendo afrontado por Pedro e João, o que os saduceus fizeram? Manda o quê? Prender Pedro e João. Olha como é que agora faz todo sentido essa prisão tão rápida. Porque a gente se pergunta, por que eles foram presos tão rápido? Se foram presos por causa de um milagre, de um homem que não andava há 40 anos, eles foram presos? Foram. Porque para os saduceus, eles estavam sendo afrontados, e afrontados com qual mensagem? A mensagem da ressurreição, que é a mensagem basilar do cristianismo. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui nesta noite porque o Cristo que nós cremos, Ele não está mais naquela cruz, Ele está vivo.
A razão da igreja é a ressurreição. A maior festa da igreja é o domingo da ressurreição. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Só que os saduceus não aceitavam isso. Mandaram prender Pedro e João. Pedro e João são presos. No dia seguinte, são levados diante dos doutores da lei. E aí, mais uma vez, eles fazem uma pergunta para Pedro, porque queria ouvir mesmo. Aí eles viram para Pedro e falam assim: vocês fizeram isso aqui em nome de quem? Olha, está levantando a bola e dizendo assim: corta, Pedro. Aí Pedro dá mais um discurso extraordinário. Pedro vira e mostra a eles que eles estavam ali em nome daquele que estava vivo, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, aqueles a quem vocês crucificaram, mas Deus o levantou entre os mortos, o qual nenhum outro nome nós podemos ser salvos, só no nome de Jesus. Terminou. É justamente nessa hora que as autoridades dizem: olha, nesse discurso de Pedro, aí eles dizem assim: olha, esses camaradas são pescadores. Fosse aqui a dizer assim: são mineirinhos lá da roça, sabe muita coisa não, mas tem uma coisa, eles estiveram com Jesus, e nós não podemos prender eles não, porque a gente vai ter um problema. Sabe qual o problema? Todo mundo aí conhecia o coxo, ele tem 40 anos que ele não andava, rapaz, ele está andando agora, nós não temos como, nós vamos acusar eles de quê? Aí eles tentaram fazer uma negociação com Pedro e com João, disseram: vamos fazer o seguinte, a gente solta vocês, mas vocês não falam mais desse nome. Aí Pedro responde aquela frase extraordinária, irmão Stanley: como eu vou deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido? Como eu vou deixar de falar do que eu estou experimentando? Como eu vou deixar de falar do que eu estou vivenciando? É impossível. É impossível calar alguém que tem experiência com Deus. É impossível calar alguém que adentra o Santo dos Santos, porque a experiência com Deus é tão grande que isso transborda. É o que estava acontecendo com Pedro. Solta Pedro, solta João. Aí agora eu queria que você chegasse aonde nós vamos chegar. A partir, o capítulo 4, a partir do verso de número 23. E eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Confira se o que o pastor está pregando de fato está na Bíblia. Aciona o seu aplicativo, traz o seu caderno. Eu tenho insistido com os irmãos, nós precisamos aprender a usar a Bíblia. Versículo 23. Uma vez soltos, agora olha como é que vai fazer todo sentido. Quem está solto? Pedro e João. Eles foram soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Logo que eles foram soltos, eles foram procurar quem? A igreja. Foram procurar os irmãos. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Quando Pedro e João, olha como é que o texto bíblico é interessante, versículo 24, Derlei. Pedro e João chegam, conta tudo o que tinha acontecido, conta o milagre, conta toda aquela história, e a igreja, quando ouve, em unanimidade levanta a voz a Deus e diz: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo. Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantarão, e as autoridades se juntarão contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus. Uau, isso aqui é extraordinário. Quando alguém persegue a igreja, está perseguindo Jesus. Está vendo isso aqui? Olha que coisa linda. Quando alguém persegue a igreja, persegue Jesus. É por isso que eu fico muito tranquilo. Ah, vão perseguir a igreja. Rapaz, você está arrumando um problema sério. Você está arrumando um problema com Jesus. Agora, olha o 28. Juntaram contra o seu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, olha o 29. Que coisa linda. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede os teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome
do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam todos reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia faziam o quê? Anunciavam o Evangelho. Aos olhos humanos, Frank, parece loucura. A resposta desses irmãos nos dá lições tão profundas sobre lutas, sobre como reagir diante da batalha. Porque reagir diante das circunstâncias quando tudo está bem é muito fácil. Reagir diante das circunstâncias quando as notícias são boas. Olha, o salário está na conta, ainda veio com aumento esse mês. Claro, glória a Deus. Ah, mas esse mês não tem salário. Ih, misericórdia. Não é assim que a gente lida? Como a gente lida com as notícias que são boas? Extraordinário. Da gente diz assim, é vontade de Deus. Mas e aquelas que nós julgamos ruins? Já notaram que de maneira equivocada, muitas vezes a gente diz que o que é ruim não é vontade de Deus, e o que é bom é vontade de Deus, o que nós julgamos bons? Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós julgamos bons, que de fato nunca passou nem perto da vontade de Deus. E tem coisa na nossa vida que é extremamente ruim aos nossos olhos, mas que muitas vezes, ou grande parte delas, é Deus usando essas circunstâncias para moldar o nosso coração. Estou lendo Jeremias, e quero só lembrar desse texto quando o Senhor diz para Jeremias, e mostra para ele a expressão do oleiro, que ele é o oleiro, e que ele pega o barro e faz o que ele quer com o barro, ele amassa o barro, ele faz a forma e dá a forma que ele quiser ao barro, e se o vaso estiver sendo construído e tiver algum defeito, ele faz o quê? Quebra e faz de novo. Isso mostra que muitas vezes o quebrar de Deus na nossa vida, tem hora que a gente não entende, mas é para nos aperfeiçoar e fazer de nós homens e mulheres melhores. Mas muitas vezes quando a gente chega diante da luta, quando a gente chega diante da adversidade, principalmente, pastor Antônio, quando a gente está fazendo tudo certo, aos nossos olhos a gente está agindo da maneira correta, a gente está, Eduardo, fazendo o que é correto, e aí você ainda pega quase que um envelope de dizimista e diz assim, Deus, eu sou dizimista. Deus, eu estou fazendo tudo correto. Deus, eu estou honrando a minha esposa. Deus, eu estou honrando os meus filhos. Deus, eu estou fazendo todas as coisas corretas, e as coisas vão de mal a pior. Aonde está escrito que fazer tudo certo é garantia que tudo vai bem? Jesus Cristo não pecou e foi para a cruz. Quantos irmãos nossos de toda a história que foram servos, homens e mulheres de Deus extremamente íntegros e que passaram pelo sofrimento? Talvez o que nos falta, principalmente num país de terceiro mundo, onde a teologia da prosperidade chegou com tanta força, nos falta a consciência, a cultura e a compreensão bíblica que a teologia do sofrimento também faz parte da nossa história. Quero pregar aqui no segundo semestre uma série sobre a teologia do sofrimento. Não estou dizendo que nós temos que ter prazer no sofrimento, mas eu estou dizendo que muitas vezes o sofrimento é instrumento de Deus, é didática de Deus para o nosso crescimento. Mas aqui nós temos lições de como triunfar sobre a batalha. Olhando para Pedro, olhando para João, após serem livres, e a partir do verso 23, tem algumas coisas que quando a gente olha, me chama muita atenção. A primeira lição que eu aprendo sobre triunfar sobre as batalhas está justamente no verso 23. E solto, eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais do sacerdote e dos anciãos. O verso 23 diz que eles tinham para onde voltar. Sabe o que é isso, Rafa? Eles não estavam sozinhos. Sabe qual, Jader? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha história, em todo esse tempo. Eu não fui criado no Evangelho, meus pais não eram evangélicos, mas aos 9 anos de idade eu conheci o Evangelho e tive o privilégio de ser criado no Evangelho. Uma das coisas que eu aprendi, irmão Valdeneide, em toda a minha vida, que uma das coisas que nos faz triunfar sobre as batalhas, é nós estarmos na igreja e com o povo de Deus. É não andar sozinho.
Uma das coisas que a gente mais aprende com esse texto é que quando eles são livres, Camila, eles voltam para onde? Eles voltam para a igreja. Eles não voltaram para um povo desconhecido, eles não voltaram para estar com pessoas que eles não sabiam quem era, eles voltaram para estar com um grupo que, enquanto eles estavam padecendo, eles estavam pagando um preço de oração para estar junto com eles. Você e eu, para vencermos as adversidades, nós precisamos entender que nós devemos caminhar, andar lado a lado na companhia dos irmãos. Só que a palavra igreja caiu no descrédito. O conceito de igreja passou a ser tão desacreditado. Por quê? Porque infelizmente, por enviados de Belial, igreja se tornou comércio. Igreja se tornou um ambiente em que as pessoas querem falar apenas de prosperidade material e não falar de um lugar que precisa ser um corpo, uma família que aprende a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, dividir o pão, andar juntos. Igreja é isso. É uma comunidade de pessoas. Igreja não é templo, igreja não é uma campanha, igreja é um povo que chora um com o outro no dia da adversidade, se alegra um com o outro no dia da angústia, se alegra um com o outro no dia da bênção. Então, uma primeira lição que a gente aprende nesse texto é que para triunfar sobre as lutas, o melhor lugar para a gente estar quando a gente enfrenta elas é junto com o povo de Deus. E aí isso me faz lembrar, sabe do quê? A arca de Noé. Lembra da história da arca? Imagine agora a arca fechada, Giovana, com um casal de cada bichinho lá dentro. Imagina, irmã Érica, como é que estava a limpeza daquela arca. Imagina, João, como é que estavam os sons dentro daquela arca. Imagina a situação e o trabalho que dava estar dentro daquela arca, Dalmo. Mas uma coisa era certa, Henrique: a arca ainda era o melhor lugar para se estar. Igreja não é perfeita, querido. Pastor não é perfeito. E é por isso que eu sempre tenho dito isso aqui: a nossa igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Mas aqui ainda é o melhor. Não estou dizendo necessariamente nesse lugar, mas como pastor dessa comunidade, eu sempre vou dizer isso mesmo, com muita alegria: aqui é um bom lugar para você estar. Não quero ter arrogância de dizer o melhor, porque na casa do Senhor não tem o melhor, um em detrimento ao outro, mas a igreja de Jesus, a igreja com I maiúsculo, né? Aonde quer que ela esteja, a igreja é o melhor lugar para se estar. Irmãos, em todas as lutas da minha vida, em todos os momentos mais difíceis que eu enfrentei, em todas as circunstâncias mais adversas que eu passei na minha vida nesses 40 anos, eu me lembro de cada circunstância, de cada momento, de cada abraço, de cada choro, de cada aperto de mão, de cada visita. Sabe quem esteve comigo, irmão Wilson? A igreja de Jesus. Por muitas vezes eu já disse aos irmãos, nós passamos por momentos muito desafiadores em relação aos nossos filhos. Deus nos deu o privilégio de participar e passar por 6 processos de gravidez, para termos 2 filhos. Aprove Deus levar 4 dos nossos. Mas quando nós perdemos o primeiro, nós estávamos no Rio de Janeiro, sozinhos, nós sozinhos no sentido de família sanguínea, e aquele foi um momento muito difícil na nossa vida, como para mim, Samara, Ana, naquela expectativa que a gente estava na chegada do próximo filho. Mas eu nunca vou me esquecer, no final daquele dia, quando a Carla bateu na porta da nossa casa, com um pratinho de sopa, deu um abraço na gente e disse assim: eu vim aqui orar com vocês. A Carla, ela fazia parte do nosso pequeno grupo. Não teve dinheiro, não teve nada, experiência alguma na vida que vai suprir aquela atitude tão simples de amor. Marcou tanto que eu lembro até o sabor da sopa, a sopa de ervilhas. Não foi a sopa. Isso é igreja. O melhor lugar para se estar na hora da luta
é andar com quem está disposto a caminhar com você, é estar com quem está pronto para andar com você. Ainda que com falhas, como eu disse, ainda que na Arca de Noé não era o lugar mais cheiroso, não era o melhor lugar para estar, mas ainda era melhor estar na arca. A primeira lição que a gente aprende com esse texto: e solto eles foram para os seus. Agora olha que interessante, o versículo 24, é uma segunda lição preciosa. E ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz a Deus, ou seja, para vencer a batalha, a luta, triunfar, existiu oração antes, durante e continuar a orar. Se nós queremos resistir ao dia mau, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Porque é esta vida que vai nos fazer, irmãos, prevalecer. E o texto diz que eles, no meio de tudo isso, levantaram a voz e adoraram a Deus. E não só oraram, mas eles reconheceram a soberania de Deus. E reconhecer a soberania quando as coisas nos favorecem é fácil, mas reconhecer a soberania quando o jugo de Roma está sobre nós, olha o que eles estão dizendo: Senhor, Tu és soberano. Levantaram a voz para dizer que Deus era soberano, que Ele fez todas as coisas, e que reis iriam se levantar, que iriam perseguir a igreja, e que isso estava sob o controle de Deus. Interessante isso. Deus não tinha perdido o controle, mesmo quando a sua igreja está sendo perseguida. Mas qual a atitude da igreja? Oração. Qual a atitude da igreja? Buscar a face de Deus. Qual a atitude da igreja? Busque a presença de Deus. Busque antes, busque durante, busque depois. Duas coisas importantes para mim e para você. Quer vencer a adversidade? Quer vencer a luta? Primeiro, esteja firme com um grupo. Esteja no pequeno grupo. Esteja na igreja. Esteja com gente que vai te trazer uma palavra de ânimo. Esteja com gente que vai orar com você e por você. Mas às vezes a gente se une a pessoas que é mais ou menos os 10 dos 12 espias, só vê as coisas de palavra negativa. É gente que chega para você e diz assim: não vai dar certo. É gente que chega e diz assim para você: isso não vai ter jeito. Olha, corre dessas pessoas. Anda com gente que vai dizer assim para você: vai ter jeito, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai mudar a sua história, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que muda a vida. Porque é esse o povo que a Bíblia nos ensina que a gente deve andar. Eu devo estar com a igreja, eu devo orar. Agora tem uma terceira coisa aqui que me chama a atenção. Verso 27. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, tu ungistes. Olha o que o texto vai dizer: se ajuntaram, não só Herodes, mas Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se haviam de fazer. Olha que coisa interessante. É difícil a gente entender isso, mas a maldade jamais vai frustrar os planos de Deus. Jamais. Vou dar um exemplo prático disso. O coração maldoso dos irmãos de José, o coração invejoso dos irmãos de José, fizeram o que fizeram com José. Toda aquela história aconteceu. O plano de Deus na vida de José foi frustrado? Não. Sabe por quê? Por mais que o mal se levante, por mais que o mal tente, por mais que levante Herodes, por mais que levante Pôncio Pilatos, por mais que levante os gentios, por mais que levante Israel contra a igreja de Jesus, contra você, nada vai impedir aquilo que é soberania de Deus sobre a sua vida. Isso é extraordinário. Os planos são de Deus. A igreja se levantou, a igreja estava em oração, ela foi perseguida. Olha só a comissão de frente do mal que se levanta. Levanta o Estado, levanta a perseguição, levanta os governantes, levanta os gentios, levanta até mesmo quem não era para perseguir, que era Israel. Se levantaram contra.
Mas sabe o que a gente aprende? Levante quem quiser levantar, contra os desígnios de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu creio nisso. Sabe por quê, irmão Eduardo? Por uma simples coisa: o nosso Deus é soberano nas nações. Você acredita nisso? Você acredita na soberania de Deus? Agora tem uma coisa que a gente aprende aqui também, verso 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da sua palavra. Que lição a gente tira desse texto, Derlei? Olha que interessante. Na nossa geração, se essa oração fosse feita, sabe como é que a gente ia fazer essa oração? A nossa geração diz assim: Deus, consome eles agora, manda fogo do céu, acaba com eles. A nossa geração ia ser mais ou menos assim: manda para o quinto dos infernos, Senhor, tira esse demônio da minha vida. O nosso jeitão da nossa geração é assim. Mas aí a Bíblia nos chama para sobriedade, nos chama para entender o que é a vontade de Deus. Olha a oração desses irmãos. Agora, pois, Senhor, olha para eles que está nos ameaçando e concede aos teus servos, a nós, que falem com toda a ousadia a palavra. A nossa oração ia orar também dizendo assim: Deus, acaba com a perseguição. Deus, acaba com o problema. Deus, cessa o problema. Não é assim que a gente orar? Sabe o que eles estão nos ensinando? Que mais do que orar pedindo para acabar o problema, nós precisamos aprender a orar, é para Deus nos dar fidelidade na proclamação da palavra, mesmo na perseguição. Tem muito tempo que eu parei de pedir a Deus que não chovesse na hora do culto. Aí eu aprendi a orar para Deus dar fidelidade a nós, com chuva ou sem chuva a gente vinha à casa de Deus. Por muito tempo eu parei de orar por algumas coisas que na verdade elas não devem parar e elas não vão parar. A nossa fidelidade precisa estar acima delas. Aqui é assim. O que Deus está nos ensinando é: Senhor, ainda que a perseguição não passe, ainda que a luta não passe, ainda que a circunstância que eu estou envolvido não passe, eu vou anunciar o teu nome, eu vou glorificar o teu nome assim mesmo. Mais do que orar para o problema cessar, nós devemos orar, mas mais do que orar para ele cessar é dizer: Deus, me dá fidelidade, a ponto de no meio de tudo isso, eu continuar anunciando o teu nome. Olha o que eles estão dizendo: nos dá autoridade para falar com ousadia, nos dá autoridade para anunciar o teu nome. Eles não pediram o fim das ameaças, eles pediram autoridade. Agora o verso 30, e eu vou caminhar para o fim. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo nome, o nome do Filho de Jesus. Tenha expectativas que Deus tem poder para fazer milagres. Você acredita que Deus faz milagres? Você acredita que Deus pode mudar a situação? Aí eu pergunto: você tem orado por aquelas situações que você acha que não tem mais jeito? Você tem orado para Deus manifestar de maneira milagrosa? Você tem orado por aquela pessoa que você conhece, que talvez você olhe e diz assim: ali não tem mais jeito? Tem jeito, porque enquanto há vida, Jesus pode mudar aquela história. Ele é o Deus que tem todo o poder. Agora você ora por isso? Eles estão orando agora por milagres. Eles estão orando para Deus mudar a história. Eles estão mudando para Deus mudar o caminho. Se você quer verdadeiramente triunfar sobre as batalhas, nós precisamos acreditar que Deus tem poder para mudar toda e qualquer circunstância, seja enfermidade física, seja emocional, seja qualquer for. Deus é um Deus poderoso para mudar, e principalmente mudar o coração. Por que eu digo mudar o coração? Porque essa é a principal mudança.
A principal mudança do homem não é curar o seu físico. A principal mudança não é curar suas emoções. A principal mudança do homem não é nada disso. A principal mudança do homem é ele entender que ele é pecador e em Cristo Jesus ele tem o perdão dos seus pecados, ele tem um encontro pessoal com Jesus, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Quer triunfar sobre as lutas? Creia em milagres. Agora a última lição está no verso 31 e a gente termina aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam todos reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia o quê? A palavra de Deus. Quer vencer? Quer vencer as lutas? Quer sair do outro lado? Revista-se do poder de Deus. Tenha experiência com o Espírito Santo, tenha experiência com a palavra, tenha experiência com o Senhor. Sabe por quê? Que quando você está cheio de Deus, você tem autoridade dada por Deus. E eles proclamaram a palavra. Olha o roteiro desse povo, Dalmo, olha o roteiro desses irmãos. Quando a gente chega em Atos capítulo 23, 4, a partir do versículo 23, o que está acontecendo? Um milagre tinha acontecido, e fruto desse milagre agora eles estão sendo perseguidos, eles estão passando por lutas, eles estão passando por adversidades. Mas qual é a ação desses irmãos na adversidade? Primeira coisa, eles estão juntos com a igreja, eles não ficam sozinhos. Ovelha sozinha é presa fácil de um lobo. Ovelha sozinha é presa fácil de um lobo. Eu vou fazer uma coisa agora com você que Batista detesta, mas eu vou fazer só para brincar com você. Fala para o irmão que está do seu lado. A gente não gosta disso, não é nosso isso. Mas fala com ele aí. Ovelha sozinha é presa fácil para um lobo. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar na igreja. Aí agora eu vou aproveitar, vou mexer com um pouquinho. Meu irmão, Rafael, chega aqui. Você que está em casa, meu irmão, você que está distante, você que está assistindo esse culto, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Se alguma razão muito importante na sua vida te impede de estar aqui, a gente compreende. Mas se você se acostumou a achar que a igreja de Jesus é através dessa tela aí, eu quero dizer que você está se tornando uma presa muito fácil. Você está muito vulnerável. Sabe por quê? Porque a gente não vive a igreja à distância. A gente vive a igreja aqui, é chorando uns com os outros, é carregando as cargas uns dos outros. Pastor, tem uma situação que me impede de vir. Ok, a gente entende. E nós vamos fazer de tudo para chegar até você. Mas se nada impede de você estar, e você está achando que agora você pode viver a igreja assim, eu quero lhe dizer que você está correndo um sério risco, como uma ovelha, sendo uma presa muito fácil para o devorador. Ovelha tem que estar junto com ovelha. Nós temos que andar uns com os outros. Primeira lição, vencer, e os meninos podem ir chegando para cá, vencer as adversidades, é estar na igreja. Segundo, vida de oração. Hoje nós aprendemos que a gente tem que orar antes, durante e depois. A gente tem que orar o tempo inteiro. Deus está falando conosco. Agora uma coisa que a gente está aprendendo hoje, há um jargão, principalmente no meio neopentecostal, como se você fosse alguém que vai fazer a sua bênção chegar mais rápido ou menos rápido. De acordo com o seu sacrifício, vai ser a velocidade da sua bênção. Já ouvi muito isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A bênção na sua vida, ela vai chegar na hora certa, no tempo certo e da maneira certa. Vou repetir isso. A bênção na minha e na sua vida, ela vai chegar na hora certa, no tempo certo, na circunstância certa e da maneira certa. Eu tenho aprendido que muitas vezes ela não chegou, é porque muitas vezes eu mesmo ainda não estou nem sequer preparado para receber aquilo que Deus quer me ensinar. O caminho é um processo. O processo é o método que Deus usa
para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. O sacrifício maior Cristo já fez na cruz. Mais do que um evangelho sacrificial, o que nós precisamos é obedecer a Deus. É viver uma vida em obediência. Então a gente aprende que o plano de Deus, guarda isso, Giovana, os planos de Deus para a sua vida jamais poderão ser frustrados. Jamais, irmã Socorro, eles vão ser frustrados. Henrique, jamais ninguém e nada vai impedir o desígnio que Deus tem para você, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Nenhum outro há no céu e na terra. Ele é Senhor. Osmar, o tempo pode demorar. Hamilton, as circunstâncias podem parecer distantes, mas na hora certa vai chegar. Agora, que coisa importante a gente entender. Não peça para o fim dos problemas necessariamente. Não peça para Deus tirar a chuva, mas peça para Deus nos dar fidelidade para buscá-lo mesmo com chuva. Não peça a Deus necessariamente para que Deus tire a perseguição, mas peça a Deus que nos dê autoridade e fidelidade a ponto de honrá-lo, mesmo quando nós formos perseguidos. Isso é maturidade. E é isso que nós estamos precisando como igreja no Brasil crescer. E por fim, tenha expectativas em milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Um dia terminou um culto como esse. Nós estávamos construindo o templo lá em Unai. E a gente tinha uma capela, que ela cabia uns 40 irmãos lá dentro. E ela estava assim numa situação muito difícil. E a gente tinha feito um propósito com Deus. Aquelas coisas de só Deus manda a gente fazer, a gente vai embora e faz. 27 de outubro do ano anterior, dia do aniversário da igreja, tinha uns 15 irmãos no culto. Isso era a nossa igreja, uma igreja de 20 anos, ela tinha quase fechado, e aí Deus nos permitiu ir para lá. Eu e Samara fomos para lá e junto com aqueles irmãos começamos a trabalhar, e naquele dia deu uma chuva, irmãos, e tinha umas meninas, que hoje já é tudo mãe de família, naquele dia elas tinham preparado uma coreografia, bonita, se preparar, mas choveu tanto que não dava para apresentar a coreografia. E aquele dia nós terminamos o culto de joelhos, o chão estava bem molhado, e nós oramos e falamos assim: Deus, em um ano nós vamos cultuar o Senhor debaixo do nosso novo templo. Era uma loucura, 15 irmãos. Irmãos, Deus é Deus de milagre. Um ano depois nós estávamos debaixo do novo templo, para 300 pessoas sentadas, e ele só faltava pintura. Deus é Deus de milagres. Se falar como aquele dinheiro apareceu, tudo estava pago, foi Deus. Mas no meio da obra, a gente continuou na capelinha. Imagine que tivesse uma capelinha aqui no meio, a gente foi levantando no multirão as paredes ao redor. E era segunda, terça, quarta, quinta tinha pequeno grupo, a gente ia pequeno grupo, sexta estava lá no multirão, orava de manhã, todo mundo ia para o serviço, à noite a gente ia fazer multirão, todo dia. E as paredes levantando. Aí chegou uma hora que a gente não vinha mais fora. E aí, teve um dia que a gente teve o culto, quando saiu o irmão Lalim, já está até na glória com Jesus, disse assim: pastor, o senhor emprestou o carro do senhor para alguém? Eu disse assim: não, meu irmão, mas seu carro não está aí fora não. Tinham levado meu carro. Irmãos, carro na vida de um missionário, de um pastor, é ambulância, é carro de material de construção, ele é para tudo. O carro da gente é para tudo na obra. A gente tem dia que a gente carrega 40 cestas aqui no carro, carrega para lá, carrega para cá, é carro. Dia que o carro não for para isso, irmãos, o carro não é maior do que a gente não. Deus deu essas coisas para a gente, é para usar para a glória dele. Nós não podemos ser escravos dessas coisas. Mas levaram o carro. E aquele dia eu fui para casa chateado. Gustavo
Meu Gol AP 1.6. Pensa num Gol quadradinho econômico. Aquela paixão, reformadinho, um bicho bonito, rapaz. E Ana Vitória era recém-nascida. E o Naí, dia que está mais fresco, deve dar uns 40 na sombra. E aí a gente foi para casa. E quando a gente chegou em casa, eu me lembro até hoje, eu mandei, na época tinha Orkut, né? Orkut, MSN, isso é antigo. Aí mandei umas mensagens pedindo oração para a gente achar o carro. Aí eu tenho um colega, muito amigo, ele falou assim: Fabição, vamos orar agora, porque eu creio numa coisa, Jesus vai te dar um carro. E eu disse assim: eu também creio. Aí ele falou assim: tu acredita mesmo? Eu creio. Sim, qual carro que tu quer? Ore aí agora que eu vou orar aqui contigo. E nós oramos. Dia seguinte eu levantei: será que o carro está na porta? Tá nada. Fui fazer visita, eu e Samara, meu irmão, e a gente andava com aquele carrinho no sol, papai amado, e a água descia, ó. Ana Vitória ia bem, né? Ia dentro do carrinho, todo, né? Mas mesmo assim, aí ela ia empolando, e aquilo foi. Passou a primeira semana nada, passou a segunda nada. E aí meu amigo ainda perguntou: chegou o carro? Chegou não, mas vai chegar. E nós cremos nisso. E Deus foi mexendo com a gente, nós continuamos orando, não paramos nada. Aí que a gente visitou mais, a gente tinha um trabalho no presídio, aí que a gente foi mais. Mas eu me lembro que no 29º dia, o telefone da nossa casa tocou. E era a irmã Ana Cláudia. Ela disse assim: pastor, eu tenho uma notícia para o senhor. O senhor ganhou um carro. O senhor pode vir buscar? Ele disse assim: irmã Ana Cláudia, fiz quase igual aquelas meninas quando Pedro chegou, né? Aquela menininha: é ele mesmo, vou correr lá para ver se é ele. Irmã Ana Cláudia, é isso mesmo? Pastor, pode vir buscar o carro está aqui. Saiu, vim de Unai para cá, vim buscar o carro. Conheci o rapaz, era um jovem. Ele ficou sabendo da nossa história num pedido de oração na igreja. E ele fez um voto com Deus, uma experiência dele com Deus. Ele tinha feito uma prova para o Instituto Rio Branco. E ele disse assim: Deus, se eu passar, a minha oferta de gratidão pelo cuidado do Senhor vai dar o meu carro para o missionário. E ele passou, e ele mandou eu vir buscar o carro. E eu vim buscar o carro. Chego lá, vamos para o cartório. E eu não sabia que carro era. Pegou o DUT, começou a preencher, e ele me entregou o DUT. Na hora que ele me entregou o DUT, aí eu comecei a chorar. Acho que ele não entendeu muita coisa. Naquele dia da oração com meu amigo, eu tinha um grande sonho. Eu fazia muita visita na roça, irmãos. Nós plantamos uma igreja na roça. E meu desejo era ter um Uno. Porque o melhor carro para a roça é Uno. Aquilo aguenta qualquer parada. E como eu já sabia que o carro de pastor era ambulância, era tudo, eu disse assim: Jesus, me dá um Uno. Quando eu pego aquele documento, irmão, 2002, zeradinho, o menino só tinha usado para ir para a Asa Norte da UNB, o bicho estava novo, o pneu ainda tinha até aquelas coisinhas assim bonitas, ó. E eu fui buscar aquele carro. Meu sogro não era crente não, se converteu na noite que ele faleceu, né, irmã Esther? Graças a Deus se converteu. Mas ele perguntava assim: como é que pode alguém dar carro para os outros? Estou te contando essa história, não que eu ganhei muitos carros, não ganhei esse, foi um milagre de Deus naquela época. Porque Deus é assim, Ele faz o milagre de acordo com a necessidade. Como Ele já mandou fralda, Ele já mandou berço, Ele já mandou alimento, Ele manda consolo, Ele manda cuidado, Ele já mandou cura. Esse Deus não mudou. Agora Ele está chamando a gente para a gente andar sobre o sobrenatural. Ele está com você, mas Ele está dizendo: o melhor lugar é aqui. É uma vida de oração. Não é orar pedindo que passe a prova, mas é fidelidade na prova e acreditar que Ele é um Deus de milagres. Eu queria convidar você a ficar de pé e cantar essa canção. Eu sei que você já cantou ela hoje, mas eu queria que você cantasse ela agora diferente. Deus é um Deus de milagres. E hoje eu queria que você falasse com o Senhor assim: Deus, me dá forças para triunfar sobre as lutas.
Me dá fidelidade para mesmo no dia difícil eu abrir a minha boca para te louvar. E eu quero te lembrar uma coisa: nada vai frustrar os planos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque Deus é Deus. Adore ao Senhor em nome de Jesus.